que é: eu tenho mais medo de me arrepender do que poderia ter acontecido do que não fazer. Cultura da sua empresa é as pequenas coisas que você não deveria aceitar que você aceita todos os dias. Você ser bom no que você faz, não, você pode ser o melhor naquilo que você faz. Boa. Mas se as pessoas não sabem disso, você não vai crescer. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, capital do brasileiro, aqui na terra do Tio Sam, com aquela entrevista com muita informação, muito conhecimento, e igual você viu aí no título, no tópico, advogado de imigração. Mas é um convidado que tem muito conhecimento, já passa bastante tempo aqui na comunidade brasileira, tem impactado milhares de vidas. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, eu espero que você se divirta aqui assistindo esse podcast, tire muito conhecimento, faça perguntas aqui embaixo também, tira suas dúvidas, porque eu tenho certeza que ele, o time, vai entrar e vai responder. A gente vai colocar aí embaixo, se você não viu, tem o link do escritório, tem o link dele, segue lá. Bate aquele papo, porque eles amam dividir conhecimento, ajuda várias pessoas e pode ajudar você também. Independente se você está no Japão, na Austrália, na Europa, nas Américas, segue a gente. O Dr. Park vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Quero dar as boas-vindas. Muito bem-vindo a mais um episódio aqui. Muito obrigado pelo convite, viu, Thiago? Muito prazer estar aqui. Estava esperando ansiosamente por receber esse convite para fazer esse podcast com você. Meu amigo, obrigado. A organização caótica, né? Porque é que faz a gente perder o controle. São tantos amigos, tantas pessoas que eu gostaria de poder dividir essa cadeira, conhecer melhor, porque no dia a dia a gente está nesses eventos, a gente se encontra, mas a gente nunca consegue, né? Não, mas eu sei como que a nossa vida aqui na América é super corrida, né? E você também é uma pessoa muito busy, você também é uma pessoa empreendedora e todos os convidados também, né? Então, às vezes eu entendo como é que é. Mas, de novo, é um prazer bom estar com aqui. Você. É muito bom, muito bom. Luciano, eu gosto de tirar esses primeiros 15 minutos para entender melhor quem que é o Luciano. Ok. Você é filho de quem? Você veio de onde? Natural de onde? Ok, legal. Pessoal, apesar da carinha, né? Tem muita gente. Eu entro nos estabelecimentos comerciais aqui na América. Por exemplo, eu entro na padaria, eu já vejo o pessoal do balcão já fica assumindo porque não quer falar inglês comigo, né? Eu digo, gente, precisa fugir não, vocês vão me atender em português. Então, é muito normal o pessoal. Aí ficam assim, mas você fala português muito bem. Aí tem que ficar explicando que eu sou brasileiro, sou natural de São Paulo, sou paulistano da Gema. Boa. Nasci, cresci, vivi quase a minha vida inteira lá em São Paulo. Para quem conhece São Paulo capital, eu sou da região da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, né? E, enfim, sempre fui de São Paulo, né? Até decidir vir para cá, para América. Mas me conta aí, lá em São Paulo, seus pais são paulistas? Então, os meus pais são coreanos, né? Eu sou descendente coreano, mas eles imigraram para o Brasil coisa de 60 anos atrás. Você tem mais irmãos? Tenho, minha família inteira está lá no Brasil. Que legal. Eu tenho uma irmã na Inglaterra. Você tem uma irmã na Inglaterra? Tenho uma irmã na Inglaterra, mas o resto, tios, meus pais... São quantos irmãos totais? Ao total nós somos 4. Que legal, família grande. Família grande. Eu sou o mais velho. Eu tô aqui na América, minha irmã na Inglaterra, mas o resto da família tá tudo lá no Brasil. E aí, barbecue coreano ou barbecue brasileiro? Depende do dia, né? Tem dia que você quer o brasileiro, tem dia que você quer coreano. Muito bom. Muito bom. Tem um restaurante coreano maravilhoso na Davis Square. Ok. Muito bom, pequenininho. Não sei se você... enfim, bem legal. Gosto muito de comida coreana. Um dos meus melhores amigos, Ha-Song, a gente estudou junto. Legal. Cara, o moleque, eu tenho uma história do Ha-Song que você vai gostar. A gente estudava juntos e um dia a gente foi jogar FIFA. Ok. E aí o Ha-Song não sabia jogar FIFA.
Então, no começo, a gente tava dando lambada nele. Aí a gente falou, cara, a gente vai ali comprar cerveja e a gente volta. Ele falou, eu vou ficar aqui praticando. Quando a gente voltou, ele já tinha lido o código do jogo, achado o bug e já tinha encaixado como que ele ia ganhar da gente. Depois daquilo ali, ninguém ganhava do Hassong mais. Enfim, sensacional. Mas, e aí você cresceu nessa comunidade coreana paulista ali na Gema. Na verdade, assim, eu tenho, lógico, conexões com a comunidade coreana lá em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, ali aquela região do Bom Retiro, Aclimação. Né? Tem a comunidade japonesa, tem também chinesa. Na Liberdade também. Né? Mas, enfim. Mas eu, apesar da minha ligação, né, com a descendência coreana, com a comunidade também, mas, na verdade, eu meio que cresci um pouquinho separado. Tanto que durante o meu crescimento, né, eu tive dificuldade com a língua coreana. Sério? Então, assim, eu aprendi... Seus pais não falavam? Então, a gente falava um pouquinho em casa, mas bem pouquinho. Sim. Né? Então, o meu coreano não era fluente. Eu vim aprender coreano depois de adulto. Legal. Eu fiz escolinha, fiz curso, morei na Coreia por 3 anos, trabalhei lá. Então, assim, foi assim que casei com uma coreana. Que legal. Back to the start. E aí depois eu importei ela pro Brasil, né? ela foi doida o suficiente em me seguir. Nós moramos 10 anos junto no Brasil até vir pra cá, pra América. Que legal. E seus filhos nasceram aqui ou lá? Eles nasceram no Brasil, mas vieram pequenininhos pra cá. Para os Estados Unidos. E no Brasil você já era advogado? Eu já era advogado, já tenho a minha licença há quase 30 anos. Atuava em qual área? Então, mas lá eu trabalhava mais na área corporativa e eu não era exatamente... um advogado. Eu trabalhava com direito. Certo. Então eu trabalhava em grandes empresas. Eu trabalhava, por exemplo, com direito do consumidor, com compliance, né? Tudo voltado para produtos. Legal. Sim. Legal. Mas eu não era, por exemplo, não fazia litígio, né? Sim. Não fazia parte dos 5 milhões de advogados do Brasil. Exato. Muito legal. E aí, de onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos? Olha, se for para falar de uma maneira muito simples, né? Eu sempre tive essa afinidade. Não foi valadarense, não? Não foi valadarense, não. Mas eu sempre senti, desde jovem, desde adolescente, acho que até por causa da cultura americana, né? A pop culture americana. Eu sempre senti muita afinidade com a cultura americana, sempre curti música, filmes, né? Gostava da história americana. E aí, depois de crescido, né? Eu acho que a condição... Eu vou dizer que sim, o Brasil, infelizmente, tem vários problemas, mas para mim o que pegou mais foi a violência urbana. Sim. E para quem mora em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro... São Paulo, os bichos. É terrível. Então, assim, não só fui vítima de assalto, mas eu via muito acontecer. Sim. Teve um caso de sequestro na família também. Sim. Então, assim, tudo isso começou a pesar muito. Eu com crianças, eu falei assim, olha, eu acho que não vou esperar... Segurança, né? Foi algo acontecer para tomar uma decisão. Faz parte. E querendo ou não, aqui... A gente vive numa bolha em Massachusetts. Mas é uma vida muito, muito boa, né, Luciano? Sim, eu acho que a qualidade de vida aqui, lógico, a gente também reclama. Tem seus problemas. Tem os pontos a melhorar, mas não se compara com que a gente... pelo menos o que eu estava passando lá no Brasil, em São Paulo. Sim. O trânsito, poluição... Né? E aí você falou tudo, né? Foi um dos motivos da minha mãe me trazer pra cá. Falou, violência. Falou, meu filho, eu não quero que ele cresça nesse ambiente. Nesse ambiente, exatamente. Exatamente. E quando você decidiu vir, por que Massachusetts? Você veio direto para Massachusetts? Você foi para outro estado? Como que foi? Eu sempre tive essa afinidade com os Estados Unidos. Né? Eu sempre viajei muito para cá. Tenho uma tia e um tio aqui nos Estados Unidos. Então, eu também visitava muito. Então, eu já conhecia bastante o lado oeste, a costa oeste, West Coast. Conhecia bastante. Conhecia muito pouco da costa leste. Mas, sabendo de uma oportunidade para quem é advogado no Brasil, tem a opção de fazer um mestrado em alguns estados. Com esse mestrado de apenas 1 ano, a pessoa já fica... O advogado brasileiro já está apto a fazer o Bar Exam. Já pode prestar a prova da OAB aqui, né? Da Ordem dos Advogados. E aí eu me interessei, comecei a visitar algumas faculdades, gostei das faculdades aqui da região de Massachusetts, né? E acabei sendo aceito na Boston University. Tive BU. Um scholarship parcial na BU, adorei a experiência.
Não me arrependo. Escola maravilhosa. Maravilhosa. A estrutura das faculdades americanas são as melhores do mundo, mas Sim. aí veio dessa oportunidade, né? E aí foi uma cadeia de ações, né? Aí a faculdade, o mestrado, me levou a um estágio, esse estágio me levou a um emprego, esse emprego me levou ao green card e tô aqui até hoje. Que legal. E o seu mestrado foi em qual área? Direito americano. Mas qual área do direito americano? Então, a Boston University, ela tem o... Qual que foi a concentração? Eles têm várias concentrações, mas uma delas é justamente genérica. Tá. É justamente para o profissional estrangeiro que legal. Que quer a licença de advogado aqui nos Estados Unidos. Então, eles chamam que é direito americano. Direito americano. Mestrado em direito americano. Para passar no bar. Para passar no bar. Que legal. E de onde surgiu essa ideia de empreender? Porque, pô, você pegou o green card, estava legal, a vida estava bem, pô, o negócio estava encaminhando. Pra que sofrer? Perfeito. Perfeito. Eu vou ser bem sincero, trabalhei por vários anos no escritório de advocacia, estava numa posição relativamente confortável, mas é lógico, a gente sempre quer mais. Sim. A gente sempre quer mais. Acho que essa é uma das bases do espírito empreendedor, né? A gente sempre querer mais. Mas eu também tenho um histórico muito bacana, muito bonito de família. A minha família inteira é empreendedora. É genético. É genético. Meus avós, todos os meus tios, todos os meus primos, todos são Faz alguma coisa. Então, eu já vejo de família. Meu avô, ele tinha uma fábrica de lâmpadas. Que legal. O meu pai, ele importava e era revendedor oficial de marcas japonesas de semicondutores, né, lá no Brasil, quando o mercado ainda era controlado. Sim. Né? Enfim, aí eu vendo todo esse histórico da minha família, no Brasil também, eu sempre tive uma veia empreendedora. Sim. Tanto que eu trabalhei uma época também com a minha família, tá? Então, eu acho que para mim, assim, era um desejo natural que eu tive. Então, quando eu estava aqui nos Estados Unidos trabalhando nesse escritório de advocacia, eu vou dizer, eu trabalhei um bom tempo, eu trabalhei quase 7 anos lá. Os últimos 2, eu estava realmente empenhado em me tornar um dos sócios do escritório. Infelizmente, acabou não acontecendo. Sim. Quando eu percebi que não ia acontecer, eu falei, bom, agora eu vou, então, procurar o meu rumo. Era igual Suits, literalmente. Você falou, pá, não vai dar. Não tem problema. Você não tem obrigação, mas eu também não tenho obrigação de ficar. Então, assim, E aí, essa parte de empreender na área imigratória, foi desde o começo imigração? Foi outra área? Conta pra gente, por que Centurion, right? How do you pronounce it? Centurion. Yeah. Centurion Legal Group. Ok. Bom, imigração, eu vou dizer que foi paixão à primeira vista, quando eu ainda estava na Boston University, né, Sim. no mestrado de Direito, onde você escolhe as aulas que você quer, e eu quis assistir. Sim. De imigração. Foi paixão à primeira vista, me encantei. Peguei o meu estágio, né, no escritório de advocacia de Direito de Imigração, e aí desde então, desde que eu estou na América, desde que eu trabalho, eu só trabalho com imigração. Acho que no começo, né, na época de faculdade, vem da natureza de curiosidade da própria pessoa. Por eu ser um imigrante, eu falei assim, bom, como é que eu faço? Começou dessa curiosidade, mas enfim, de novo, me apaixonei. Então, hoje eu vejo que a minha profissão, esse meu trabalho, ele é mais do que o que eu vou para o escritório fazer, né? Eu transformei isso numa missão. Né? Eu tenho muita paixão pelo que eu faço e eu entendo que o meu trabalho, eu consegui achar uma profissão, um trabalho na qual eu realmente ajudo pessoas. Boa. Né? Me preenche esse lado espiritual, esse lado de querer ajudar o próximo. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma carreira disso. Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ter uma vida baseada nisso. Então, assim, para mim, é uma combinação perfeita. É muito gostoso quando vamos entrar no japonês, né? Quando a gente acha o Ikigai nosso lá. Ikigai. Né? Perfeito. Literalmente é isso. Eu venho refletindo muito nisso, no porquê que eu faço o que eu faço. E hoje a gente tem ferramentas maravilhosas de AI. Eu venho alimentando bastante os meus agentes. Eu tenho agentes para tudo agora. E
recentemente eu tive um momento, e olha que interessante você falando isso aí, que é o seguinte: eu gosto de criar sistemas aonde eu passei e vi fricção. Não porque... Você gosta de organizar. Isso. Pôr a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Se eu passei por essa dor e eu consigo enxergar que outras pessoas passam, eu quero deixar aquilo melhor para elas, para que eles não passem pelo sofrimento que eu passei. Perfeito. Tá aí um valor de vida, um objetivo de vida. Você foi pra... O arquiteto. Não, e é legal que... Eu adorei que você usou a expressão, talvez as pessoas não conheçam, mas o Ikigai, pessoal, né, a tradução do japonês, é o valor que você quer na sua vida, o que você quer transformar, o que você quer fazer com a sua vida, seu objetivo na vida. Perfeito, é o Ikigai. É literalmente assim. Acho que é tão importante a gente ter essa clareza para você encontrar, porque empreender não é fácil. Não. Você não começou com um rio de dinheiro. Muito pelo contrário. Muito pelo Porque a galera fala, advogado, tava numa firma, começou rico, como é que foi? Foi fácil? Cliente batendo na porta, a fila? Conta pra gente como que foi. Vamos lá, vamos começar que eu era um funcionário, tinha um salário e assim, advogado quando Quantos funcionário, filhos? 2 filhos. Né? 3 esposas e 2 filhos. Assim, Head of the household. Head of the house, breadwinner, né? Ganhador de pão. E, gente, quando você é o funcionário, você ganha um salário, não é? E não é como você vê nos seriados do Suits, né? Que o funcionário ganha não sei quantos milhões de dólares de comissão. Ainda mais na área de imigração. Na área de imigração. Corporate law é diferente. Corporativo, perfeito. Tem um Corporativo M&A transaction, things... it's insane. Entendeu? Corporativo, enfim, existem outras áreas muito mais... Na verdade... Essa fala da mãe ganha porcentagem alta da gente. Mas entre as diferentes áreas do direito, imigração é uma das que paga menos. Uau. No Brasil é o que o pessoal fala, é aquele advogado trabalhista que fica lá na esquina tentando vender serviço. Né? Sabe o que eu sinto falta aqui na comunidade brasileira? Eu sinto falta de um bom corporate lawyer que fala português. Sim, eu vou concordar, mas também porque acho que a demanda por enquanto não é tão grande. Acho que não. Eu só tenho a doutora Gabriela, eu ligo pra ela, ela não me atende. Eu liguei hoje umas 10 vezes. Não, é sério, tô falando ao vivo aqui, doutor. Se você assistir esse vídeo aqui, tá difícil falar com você, viu? Não, porque que fala português. Sim. Tá? E aí, lógico, se a gente for estender para as outras áreas, né? Não tem... Né? Tipo assim, o mundo é muito abrangente, mas eu sinto falta de um private banker Brazilian em Massachusetts e eu sinto falta de um corporate lawyer. Um corporate law firm that actually solves the problem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que fale português, sem dúvida nenhuma. Isso não tem. Olha que eu cresci aqui, pra mim meu inglês é perfeito, tem meus acentos, falo meus trem errado, mas tá bom. Mas não tem um advogado que, além de falar, que entende a comunidade. Entende as dores da comunidade. Ter currículo é uma coisa, ter as manhas é outra. Concordo. E brasileiro precisa de quem tem as manhas. Não, vou falar... Eu cheguei numa conclusão que você vai concordar comigo. Você começou com pouco dinheiro, você começou limitado. Um dia eu fiz uma cagada gigantesca. Eu contratei um dos maiores escritórios de advocacia de Boston porque meu professor recomendou, porque era outro professor da universidade. Falei, tô bem protegido. Pum, botei ali aquele... Como é que você fala? O dinheiro de... Down payment. O retainer. O retainer. Mega retainer lá, meu dinheiro parado, que eu não me era, nem juro gera. E aí, um belo dia, eu tive 2 bênçãos que trabalhavam comigo que tava fazendo falcatrua e eu tive que desligar os caras. E aí, eis a questão. Eu desligo e sou obrigado a pagar a comissão do erro deles e os advogados deram uma recomendação errada. Mas era o maior escritório de advocacia. Os caras me atenderam no sábado, me deram um conselho errado, fez eu pagar um rio de dinheiro. E no final eu tive que pagar os caras porque era a coisa certa de se fazer, entendeu? Legalmente era obrigação legal. Então, então, nem sempre uma empresa de direito cara, exato, que tem a porta chique de ouro, porque se você é um cliente de 50 milhões de dólares, que era o nosso caso, a gente é uma porcariazinha lá naquela empresa. Ele está preocupado pra ele, sim, com os clientes de 500 milhões. Perfeito. Então, eu sinto falta dessa área, porque eu viro e falo, tem muitos empresários do nosso nível de 10 milhões acima, que é menos de 100 milhões,
Mas para um escritório, dependendo do porte do escritório, não é um cliente grande. A gente é tipo... Cliente pequeno, exato, mosquito de banana. Perfeito. Mas, perfeito. E aí você saiu de um escritório grande, não ganhava bem, não tinha dinheiro e foi empreender. E aí eu resolvi, na verdade eu tinha dentro de casa, eu tinha um quartinho menor, transformei ele no meu escritório. Boa. E o meu primeiro investimento foi hardware. Comprei um computador novo, um monitor tela grande, comprei uma impressora laser, né? Comprei o telefone VoIP. Eu estava com o meu escritorinho montado lá em casa. Né? E como que você achava cliente? Então, naquela época, bem no comecinho... Você começou quando? Que ano? 2015? Comecei 16, 17? logo depois do Covid, 2020. 2020. Eu te conheci antes. Você me conheceu, acho que quando eu ainda era funcionário do escritório. 2017, 2018, foi quando eu voltei para a comunidade brasileira para empreender. Foi lá nos meados de 2017, 2018. Foi antes do Covid. Foi antes do Covid. Interessante. Mas você começou então depois. Depois. Foi mais ou menos 2020. Eu estava super preocupado porque eu só tinha reserva para o mês que vem. Eu conseguia pagar aluguel. Seu oxigênio era limitado. Limitadíssimo. Eu sei que assim vieram alguns clientes, então clientes do outro escritório me indicavam. Sim. Então eu tive um pequeno fôlego no começo, mas graças a Deus, né, como o meu trabalho eu já estava há um bom tempo no mercado. Sim, na comunidade. E os outros, e os outros advogados também já viam o meu trabalho, porque a gente se esbarra com os advogados todos os dias na corte, né? E eu tive a sorte de ter um outro escritório. Que legal. Que me convidou para ser sócio. Eu falei, opa, era o que eu queria ser sócio. Sim. Né? E aí foi uma sociedade curta, né? O outro advogado não era uma advogada brasileira, ela não entendia, enfim. Terminamos relativamente numa boa, durou apenas 1 ano, mas era o tempo que eu precisava para me estruturar. Boa. E em 1 ano a gente cresceu bastante. E já tinha uma geração de caixa suficiente. Que legal. Em que eu podia financiar a compra dessa outra sócia. Então você acabou comprando ela já? Foi um buyout. Boa. Tá? E aí eu comecei. E aí foi quando eu mudei o nome, 2022. Eu mudei o nome para Centurion Legal Group. E eu vejo que muitas vezes alguns clientes têm dificuldade com o nome Centurion, mas Centurion, ele é, na verdade, o nome, a inspiração do nome Centurion, porque em português é centurião. Uhum. Centurião, que é o oficial do exército romano. Uhum. Né? Então, centurião, essa inspiração para usar o nome centurião veio de uma figura bíblica, na verdade. Porque eu fundei, quando eu saí, né, eu comprei o meu sócio e fundei a nova companhia. Sim, a nova estrutura. Era na Páscoa de 2022. Que legal. E existe, e como a Páscoa a gente celebra a ressurreição de Cristo, sim, existe a figura bíblica do centurião que estava de guarda, estava a postos debaixo da cruz de Cristo. Então vem desta figura bíblica o nome do meu escritório. Você já respondeu minha próxima pergunta. Que tem tudo a ver com a Páscoa. Eficiente. Esse advogado é eficiente. Muito legal. E aí, hoje, a gente está em 2025, 5 anos de escritório? 3 anos de escritório. 3 anos de escritório. Com o nome de Centurion, 3 anos. Centurion, 3 anos. Qual que foi a maior dificuldade nessa jornada como empreendedor? Tem sido. Uau. Boa pergunta. São tantas as dificuldades, mas eu vou te dizer que eu acho que de várias, mas recrutamento e retenção de talento. Ok. Então, eu sempre achei que administrar clientes sempre foi um challenge, sempre foi, né, um trabalho árduo. Você tem que manter o seu cliente feliz, tá? A experiência do cliente é um pouco importante, né? Bastante. Agora, a gente também tem que ter a maturidade de saber que a gente não pode agradar a todos. A gente não consegue. É impossível. É impossível. Tá? Eu aprendi essa lição e, de novo, eu tive um foco muito grande em satisfação de cliente. Mas nesse processo, ao longo desses 3 anos, eu descobri que tem um outro challenge que eu estou achando que é até maior do que o challenge de satisfazer o cliente, que é satisfazer a sua equipe. Experiência do colaborador. Experiência do colaborador, exatamente. E isso me fez também chegar à mesma conclusão. Não dá para agradar todo colaborador. Não dá. Então, agora a gente tem uma política interna
de realmente tentar identificar, tá? Para aqueles que estão presentes, mas mesmo na hora do recrutamento. A gente tenta identificar os valores da pessoa e ver se os valores daquela pessoa estão em linha com o da nossa empresa. Ótimo, eu ia te perguntar isso agora. Manual de cultura, claro e definido? Em construção. Perfeito. Mas, de novo, a gente trabalha, como eu estava falando, com uma área bastante... Eu tô aqui agora, tá? Com uma das maiores pessoas de gestão de pessoas do Brasil, a Mariana, tá até me mandando mensagem. Legal. Vamos ver se ela vai mandar um hello aí. O que a gente fez na BRZ, e eu quero dividir com você aqui agora, Luciano, que é super importante, tá? Cultura da sua empresa é as pequenas coisas que você não deveria aceitar, que você aceita todos os dias. Uhum. Quando a gente não tem isso claro e definido, o que são as pequenas coisas que eu não deveria aceitar, que eu aceito todos os dias? No processo seletivo, no desespero de contratar, porque a gente tem uma demanda, o cliente está ali, a gente acaba aceitando pessoas que não deveria ser aceita no time. Perfeito. Mas como que a gente filtra essas pessoas? Tiago, como que eu sei? Bem, a gente faz um teste de aptitude. Hoje tem vários behavioral tests disponíveis. Perfeito. E qual o tamanho da equipe atual hoje? Hoje a gente tem... US only. US Only, a gente está com... estamos com 14 pessoas. Maravilha. Imagina você fazer um DISC and a Behavioral Analysis em todos os 14. E aí você vai pegar os melhores performers and the worst performers e você vai quebrar ele, que a gente chama Chebyshev Theorem, em estatística. Então, the bottom decile and the top decile. E aí você tem a distribution normal que está ali no meio. Então você pega esse top decile e você cria o cohort deles e você cria o cohort do low performers e aí você tem a distribuição normal que ela sempre tem que existir. Uhum. Mas quais que são as características que eu não quero? Perfeito. E quais que são as características que eu quero? Perfeito. E aí como que eu utilizo isso para me vetar futuros candidatos no futuro e nem levar eles para frente? Perfeito. E hoje a gente tem isso. Dentro do programa de consultoria do Imigrante Rico Educação, uma das coisas que a gente faz é começar com o empresário. Fala, tá legal, vamos te mapear. Uhum. E muitas vezes a gente descobre que o problema da empresa é o empresário. Já escutei muito essa história. É verdade. Eu falo, cara, eu tive um almoço ontem com um pra não citar o nome, hoje ele já foi pra terapia. Eu convenci ele. Legal, legal. Eu extraí toda a conversa dele com a esposa dele do WhatsApp dos últimos 15 anos, fiz ele pagar o chat GPT ao vivo durante o almoço ali, criei uma agente para ele naquele momento do relacionamento dele com a esposa e mostrei como que a análise da conversa dele tinha comunicação tóxica. Ok. A gente consegue fazer isso com a equipe. A gente mapeou esses 14, a gente quebrou o bottom decile, the top decile, a gente pega a distribuição normal, a gente cross-reference all that data and we know o que é relevante ali dentro e o que não é. Ok. É animal. Muito É interessante. bizarro. E aí a gente parte para um outro princípio. Qual que é o relacionamento do Dr. Luciano Park com a gestão com o Luciano Park com o time com o Luciano Park? São percepções completamente diferentes. Com certeza. Tenho certeza que seria diferente. E quando a gente pega esses dados e a gente cross-reference isso hoje com Large Language Models, the name already says, right? Large Language Model. Para o model funcional, eu preciso de large amount of language. Onde que está o large amount of language? Tá aqui. Yeah. Aqui. E esse é o futuro de gestão. Futuro não. Presente. Aham. Então, essa é a mentoria 0800 para você aqui, para quem está acompanhando a gente. Legal. Tem como resolver essa dor hoje com Large Language Models sem contratar uma empresa de consultoria que vai quebrar o porquinho. Uhum. Porque antes eu contratei, tá? Eu já cheguei a ter 200 colaboradores. Perfeito. Eu não conhecia os fela da mãe. Eu chegava no escritório e falava, caraca, quem contratou essa pessoa? Você veio de onde, irmão? Uhum. Então, assim, e pra tocar essa orquestra, era... Então, aí você tem que ter um RH muito bem implementado. Não, com várias mesmo com estratégias. RH muito bem implementado, eu descobri que a minha head de RH era o problema. Porque o head de RH, sabe o que eles fazem? Você lembra
do filme que tinha uns bichinhos que você jogava água neles. O Gremlin. Os gremlins. Aí multiplicava. Head de RH é isso. Ela é um gremlin. E ela vai se multiplicando. Ela contrata perfis igual dela. Perfeito. Ok. E se o head de RH tá errado... Vai ficar tudo errado. Vai ficar crescer tudo errado. e vai aumentar o problema. Aí você tem que desgremilizar a empresa. Que dá mais trabalho. Muito. Então, aí vem... Por isso que eu falo, foi uma excelente pergunta. Você me fez pensar, Sim. mas é uma grande dor. Realmente tá assim, eu acho que para... Mas é uma grande oportunidade. Mas é uma oportunidade de você dar um jump na sua organização. Sim. Então, você que trabalha direto com isso, eu acho que você tem certeza que você deve ver esse problema em várias empresas dos brasileiros aqui. Eu sou apaixonado. Não só de brasileiro, de americano também. Também. Porque a gente tem um outro problema. Todos os seus advogados são brasileiros? Não. Não. São todos estrangeiros. Cada uma nacionalidade diferente. E aí a gente tem um cross-cultural problem. Também. A gente tem um problema cross-cultural. E gera ruído, viu? Muito. Gera ruído. Muito, porque a metodologia coreana brasileira é diferente da japonesa brasileira, que é diferente da chinesa brasileira, que é diferente do libanês brasileiro. Uhum. E a gente... Só que no Brasil a gente não tem muito isso. Não. Todo mundo é japa. Uhum. Certo? Só que aqui nos Estados Unidos... A gente é todo mundo alguma coisa americano. Na França, a gente nunca vai ser alguma coisa. Ou você é francês ou você não é. Uhum. Na Inglaterra, tem nível de negritude. Uhum. Se você for inglês americano, negro ou não. Então, quando a gente pensa em construir equipes cross-cultural atuando em certas áreas, a gente não leva isso em consideração. E tem um livro que me bugou a cabeça. O Código da Cultura. The Culture Code. Eu já investi muito tempo nisso. Porque eu falei, eu não sou tão ruim assim, não é possível. Uhum. Eu não sou esse monstro. Porque a gente começa a se questionar como líder às vezes. Sim, perfeito. Porque, cara, eu sou muito bom técnico, né? Então, por exemplo, eu sou um ótimo advogado, mas aonde que eu erro aqui? Perfeito. Então, eu divido essa dor sua e falo que a gente só conseguiu consertar ela quando a gente começou a metrificar tudo. A quantificar. E aí a gente começou a olhar padrões. A gente falou, tá, legal. O que você tá me falando, o que você tá fazendo, não tá alinhado. E aí a gente começou a perceber que dentro de certo cohorts, ou uma pessoa custava mais do que a outra, e o ROIC daquela pessoa no tempo dela era inferior ao custo dela. E aí a gente se sentiu confortável de falar, não, pera, vamos deixar o buraco aqui. Uhum. Esse é o insight para você aqui hoje. Não sei se ajudou, mas assim... Não, bastante. Sim. É uma forma. Além de pessoas, tá? Nesses últimos 3 anos, qual que foi o maior aprendizado? O maior insight de empreendedor? Maior insight de empreendedor. Uhum. Olha, para quem já empreende há muito tempo, para quem trabalha, né? Por exemplo, você faz muita mentoria, pode até parecer banal, mas foi realmente aquela chavezinha, né? Que vira que fala assim, olha, não basta você ser bom no que você faz, não, você pode ser o melhor naquilo que você faz. Boa. Mas se as pessoas não sabem disso, você não vai crescer. Então eu comecei a entender também a importância de ter um marketing mais... Não é só ter marketing. Se você quer quebrar a barreira e realmente extrapolar os seus concorrentes, o seu marketing também tem que ser agressivo nesse nível. Você tem que extrapolar as barreiras. Grava essa aí. O mais conhecido ganha do competente. Eu começo a acreditar nisso agora. Infelizmente. Eu começo a acreditar nisso. Em 2016, eu lembro como se fosse hoje, quando eu decidi chutar o pau da barraca do Ned Davis Research. Eu trabalhava pro Ned, um cara daquele livro que tá ali, Ficar Rico ou Ganhe Dinheiro. Alguém pegou meu livro. Eu trabalhava pro Ned e eu fazia evento no clube de Harvard com hedge fund managers, Late Byron Wynn, do Blackstone. Era Hermes, Tsu, Tai. Eu era um vira-lata de Goiás, pé de Todd, que cheguei naquele nível. Eu sentava com o presidente do Banco do Bradesco, o head de asset deles, os caras me pediam um conselho em commercial banking na US. Eu olhava da Central Park e falava, caraca, esse povo... Eu lembrava da minha infância de pé sujo de terra. Falei, o que esse cara tá me perguntando? Uhum. E aí eu decidi empreender. Eu decidi fazer a loucura que você fez, que é, vamos começar um negócio? Eu tinha vergonha de fazer vídeo.
inicialmente. Eu tinha dificuldade. Até hoje eu tenho, acredite ou não. Para mim fazer vídeo, eu tô começando a chegar num nível de plenitude aonde eu não me importo mais. Uhum. Mas de 2017 para cá, tá? E por que isso? Para e pensa. A gente tem esses diplomas chiques, a gente foi para um ecossistema de uma galera super cerebral, intelectual, sofisticada. Só que pode contar nos dedos quantos desses ficaram milionários nos últimos 10 anos. Uhum. E aí, um dia eu tava refletindo na Kardashian. A Khloe, para ser específico. Ela vendeu a primeira empresa dela, acho que aos 17 anos de idade, se eu não estou enganado, por mais de 500 milhões de dólares. Queria fazer um argumento com corretores de seguros por que eles deveriam utilizar vídeos. Eu falei, tá legal. Do que adianta a gente ser tão bom, ninguém conhece, e a gente achar que é o superior o suficiente para não colocar a nossa cara lá fora? Uhum. Então, se a Kardashian vendeu uma empresa por mais de 500 milhões de dólares antes dos 18, quem sou eu para não fazer? Perfeito. E como profissional hoje, o que você trouxe, e eu quero trazer isso aí para o público aqui, é o seguinte: o mais conhecido ganha do competente. E se você, que é competente, não estiver fazendo o seu trabalho, você dá espaço para o incompetente sujar o mercado. Você falou uma coisa muito importante. Uhum. E, infelizmente, é o que está acontecendo hoje no mercado de imigração. Está tendo muito escritório. Sim. Muitos deles, né, uma parte deles, nem é de advogado. I know. Nem Eles se intitulam consultores de imigração. Outro dia teve um que falou assim, ele é um coach de imigração. É ridículo, né? É bizarro. É bizarro. Você tem influenciador agora que vende serviços de imigração. Gente, essas pessoas não têm autoridade nenhuma para falar de imigração, conhecimento nenhum, não tem treinamento nenhum. A autoridade para falar tem, mas conhecimento não. Não, eles são famosos, não tem autoridade, eles não têm conhecimento. É isso aí. Não, você sabe famosos. Por que eu vou falar uma coisa aqui, tá? A autoridade, quem dá para eles, somos nós. Por quê? Porque a gente assiste esse conteúdo, né? Mas... E o povo consome. Consome, mas é igual eu falo, eles conhecimento, fundamento, base, não tem, zero. Não tem. E outra, e não tem responsabilidade, mas enfim... Eles são preenchedores de formulário. Alguns nem isso. São indicadores para preenchedores de formulário. Mas voltando ao seu ponto, que isso tudo suja o mercado, porque é uma prestação de qualidade muito, muito baixa. Tá? Não tem uma prestação, na verdade, porque no primeiro problema que o caso surgir, essas pessoas não são advogadas, elas não resolvem o problema. Então, o que está acontecendo? Toda semana eu recebo várias consultas de pessoas saindo dessas supostas consultorias de imigração com casos completamente arrebentados. E pro advogado isso é péssimo porque dá mais trabalho corrigir o erro dos outros do que pegar o processo. Mais caro. Eu era mecânico, sabia? Eu já te contei isso? Não, essa eu não conhecia. Então tá. Essa parte eu não conhecia. Aos 18 anos de idade eu tinha um sonho de ser mecânico. Eu trabalhava com um grego, com Steve, Main Street Auto. Eu comecei abastecendo gasolina. E aí eu aprendi a trocar peça. Você vai entender agora por que eu tô aí nesse caos aqui, nessa história. E uma coisa que eu aprendi com o Steve era o seguinte. Para mim trocar o alternador, era 2 horas de trabalho. Para mim trocar o alternador que você tentou trocar e não conseguiu e o carro veio guinchado, era 4 horas de trabalho. Perfeito, exato. É isso aí. E se você quebrou o parafuso lá dentro ainda... você não arranca o alternador. Aí é 8 horas de trabalho. Exato, mas exatamente, essa analogia é perfeita. Então, assim, dá mais trabalho corrigir o erro dos outros do que tivesse vindo em primeiro lugar para advogado. Então, e isso suja o mercado. Isso suja o mercado. E o problema é o seguinte: como esses falsos escritórios, né, de serviços, falsos profissionais, eles têm um alcance tão grande na mídia social hoje, YouTube, TikTok, Instagram. E eles fazem muito mais sucesso, porque advogado é um cara sem graça. Não, advogado não sabe ser marqueteiro. Não, ele não sabe falar. Não sabe a gente tem que ser honesto. Advogado e médico não sabe fazer propaganda. Não sabe. E outra? Por isso que dentista virou diretor de harmonização facial no Brasil. e além disso, né, não só da persona, né, assim, um advogado,
né? É uma pessoa que não tem tanta graça como uma celebridade, como um influencer. É muito fácil para o influencer falar mentiras que atraem o público. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu acredito que tem influencer que nem sabe o que tá falando. Tem de tudo. Tem gente que fala errado de propósito, tem gente que não sabe que fala que tá errado, mas o resultado final é isso que você falou. Isso suja o mercado, isso atrapalha os bons profissionais. Luciano, eu passei por isso em seguros, tá? A gente tem o mesmo problema, é bem semelhante. E aí eu chamo de shadow agents. Os caras conseguem vender seguro na internet, entra no site da Progressive, da Geico, vai lá e cobra $300 de FII da pessoa, um extra e faz o seguro. E aí na hora que precisa de documento, ele não coloca os documentos e a pessoa fica sem seguro. É bem semelhante. E a gente tem um problema, que a divisão de seguros não investiga isso rápido o suficiente. Então, na área de direito é a mesma coisa. Muitas dessas coisas não deveriam existir. Porque legalmente falando, a divisão é proibido. Só que o processo de investigação é demorado. É muito demorado. É cansativo. O que eu aprendi nessa jornada é se tornar um ponto de referência educativo. Literalmente, são um trombone de informação e literalmente overwhelma o público para se tornar uma biblioteca de conhecimento através dos canais que eles consomem, que seria escrito, visual, whatever. E aí falar, olha o seguinte, não tem desculpa mais, conhecimento você tem, a decisão no final é sua. Então várias pessoas chegam, igual estão chegando para você, entendeu? A pólice de seguro de caminhão errada, situações complexas que deixaram dinheiro na mesa por não ter confiado num profissional licenciado com credibilidade. E é aquela economia porca, né? Você economiza lá no começo, Sim. mas vai pagar 10 vezes mais caro depois, quando o problema surgir. É isso aí. Se você fosse um consumidor de um advogado de imigração, como que você vetaria um advogado e como que você decidiria escolher um advogado? Ótimo, ótimo. Olha, primeiro lugar, você, lógico, você procura referências, né? Aonde? Mas você pode, assim, geralmente as referências vêm de conhecidos, né? Tá. Familiar, amigo, vizinho, em primeiro lugar. Você também pode procurar referências online, você pode ir no Google Review, né? Mas lembra que tudo isso é parcial, né? Não te dá uma figura completa. Sim. Então, nada substitui você fazer uma consulta com o advogado, né? Vai lá conhecer o escritório, vai conhecer a equipe, vai falar com o advogado. Porque hoje em dia tem muito de fazer esse negócio de consulta gratuita. Aí você vai fazer a consulta gratuita, não é o advogado, você está falando com o assistente não sabe nada, ele vai falar que tudo vai dar certo, ele só quer fazer a venda. Então, não é uma consulta, é uma venda. Então, procura Qual fazer tipo de pergunta estratégica que você recomenda a pessoa fazer para atacar o assistente embaixo do ônibus? É pelo assim, olha, eu quero fazer consulta com o advogado, eu quero falar com o advogado, eu não quero consulta gratuita. Tá. Eu quero falar com o advogado. Então, barato sai caro. E você procurar saber se realmente o escritório é um escritório de advocacia de verdade. Então, assim, você pode perguntar qual que é o nome do advogado e qual estado que ele tem a licença. Porque tudo isso está online, você procura saber. Então, assim, você tem que... tem um pouquinho o trabalho da investigação para você procurar saber. A não ser que seja, por exemplo, um advogado já... Né, por exemplo, já faz 7 membros da família, que a gente tem isso também lá no nosso escritório, né? Mas, se não, você realmente tem que fazer uma investigação para procurar saber. Eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu tava com um problema de cartilagem no meu ombro. No meu aqui dentro da roteira cuff. Dentro do ossinho ali, que não sei como é que fala em português no label. Eu tinha que fazer uma cirurgia. Aí eu falei, tá, vou escolher o médico. Vou cortar meu ombro, eu preciso do braço. Eu não vou no La Sultana pedir pro açougueiro fazer uma cirurgia, irmão. Exato. E aí, o que eu fui procurar? Eu falei, tá, quem que é os melhores médicos, cirurgiões de Massachusetts que atende o jogador de beisebol? Que o braço do cara é importante pra ele. E do Bruins também de hockey. Eu falei, legal, o cara tá no Mass General Hospital. Onde que é? Sports Medicine. Eu falei, interessante.
Qual que é o nome dele? Legal. Eu falei, legal. Aí eu falei, nesse hospital aí ele dá aula. Então, se eu entrar na anestesia geral, vai ser um aluno que vai me cortar, já não vai ser ele. Fechou. E o Waltham? Falei, ele faz cirurgia em Waltham. Perfeito. Então, se eu pedir para fazer a cirurgia com ele em Waltham, não vai ter aluno. Então, é ele. E aí tá. Então, o batting average desse cara, o quê? 30 anos fazendo aquilo ali, fi. Então, Thiago, perfeito. Mas você fez a lição de casa. O que eu tô falando pro público é isso, entendeu? Tem que fazer a lição vai de ver casa. o currículo do cara, Procura saber a credencial dele. Quantos que você ganhou, quantos você perdeu? No final do dia é isso. E aí, qual que é o seu histórico de sucesso? Qual que é o seu... Pergunta mesmo, e os que deu errado, por que deu errado? É o que você falou, e tem que ver a credencial. Cara... Né? Já tá nisso há quanto tempo? Né? Já faz isso, é especializado, fez outra coisa, não fez... Trabalha aonde? Trabalha em 2 hospitais, 3 hospitais. Mas é a mesma coisa do advogado. Ele trabalha em Massachusetts, ele trabalha em outros estados, ele tem essa experiência. Ele conhece os juízes daquele tribunal. Vral! Você falou isso aí. Tinha um amigo que tava com um problema criminal de droga, possessão de coisa acima do volume da maconha que ele fumava. Cara, sentei com o cara e falei, irmão, eu fui todo cagado, falei, eu vou te dar um conselho. Qual distrito que você tá? Falou, distrito X. Falei, perfeito. Vamos olhar o nome desse juiz. Falei, tudo italiano. Você tá na italiano, você tem que achar um advogado italiano local. Deixa eu ligar para uns amigos policial que eu conheço. Liguei para amigo policial, falei, cara, quem manda aqui? Fulano que era da high school de tal que toca o negócio. Falei, perfeito. Liguei para fulano já tava quase no final da carreira aposentando. Não, esse é meu amigo, nós jogamos, pode ficar tranquilo, isso aí vai ser discharge. Pode ficar tranquilo. Eu falei, cara, pode pagar que resolve o seu problema. Assinado e feito. É isso aí. Mas, de novo, Thiago, mais uma vez, você fez a sua lição de casa. Você foi atrás da informação, procurou recomendação, conversou, fez a consulta. Básico. Tem que fazer a lição de casa. Básico. Aí, recentemente, eu tive um outro problema com uma funcionária que saiu, que tava meio que surtando, dando uns tilt, falando muita coisa negativa na internet, essas coisas que o pessoal sai e faz na maldade. Ela acabou me levando na corte, colocou restraining warrant, uma desgrameira que você não faz ideia. Aí eu falei, tá. Polícia batendo na minha porta em Lexington, de noite, minha esposa abrindo, tava lá serve. Aí o que eu fiz? Falei, tá. Quem que é o advogado principal dessa região? Mesma coisa. Falei, perfeito. Fiz o reverse engineer. É isso aí. Peguei o cara que conhecia todo mundo de family law de Malden. Cheguei no dia, a mulher nem apareceu. Mas o cara já entrou na corte de Malden. O policial era amigo do pai dele. O cara, aí, como é que tá seu pai? Abraço, já dando beijo. Pra todo mundo. Mas é isso aí. E eu faço também uma última dica também. Sim. Que é o seguinte, vamos supor, você fez uma consulta, você fez a lição de casa, fez a consulta, conversou com o advogado, mas não custa. Se você ficou alguma dúvida, alguma coisa que você achou que está meio off, você não está 100% seguro, gente, procura uma segunda opinião. Procura um outro advogado, vê o que ele fala e vê se a informação bate ou não. Porque em imigração é muito comum, Thiago, é o seguinte, a pessoa vai num escritório, e o detalhe, tá? Geralmente os escritórios que dão golpe, eles falam muito bem, vendem muito bem o serviço. Vai dar certo, não sei o quê, e a pessoa ganha confiança. Fala, poxa, deu para sentir confiança. Mesmo assim, vai num segundo profissional, porque vai que você, na verdade, não qualifica. Porque esse é o golpe. Eles falaram, você qualifica para o green card. Quando chega, na verdade, não qualifica. Você tá jogando dinheiro fora. Você tá jogando dinheiro fora. Cara, tem muito escritório fazendo isso aí, né? Muito. É a mesma história do tipo assim, você precisa de uma cirurgia de não sei o quê, mas não precisa. Não. Né? Então, a mesma coisa assim, eu preciso de um green card. Sim, qualifica? Qualifica. Mas quando vai ver, não qualifica. Esse é o golpe. Esse é o golpe. E tem vários escritórios fazendo isso aí, ficando rico nas costas dos outros. Muitos. E aí, de novo, esses profissionais ruins sujam o mercado e sujam aqueles que são competentes. Mas será que... Eu tenho uma tese. Para a pessoa ser trapaceada, ela tem que ter um pouco de maldade nela. Aí a gente está falando de um outro perfil de cliente que sabe o que está fazendo. Tá. Aí, existem. Existe esse perfil de cliente. Então, por exemplo, assim, tem gente que compra casamento e vai fazer o processo de green card, mas a pessoa, né? Então, assim, e já tem o profissional. Esses escritórios pegam esses casos. Sim, especializado. Mas eu gostei muito dessa sugestão sua. Se eu tivesse no lugar desse cliente,
eu investiria em 3 consultas com 3 advogados diferentes. Perfeito. Pega 3 opiniões e vê o que os 3 falam. Eu faço isso em construção, por que eu não vou fazer isso com o meu caso? Perfeito, exatamente. Perfeito, Eu Thiago. pego 3 preços, por que eu não vou pegar 3 opiniões? Perfeito. Exato. Exatamente. Então, assim, não só... Você falou muito bem. Não é, além de comparar a opinião jurídica, você compara preço também. Boa. Tem um pouco de noção ali. Boa. Muito bom. Luciano, você que já passou por toda essa fase de empreender aí agora, tá escalando o negócio, tá criando a marca, tá trabalhando no personal branding, no office branding. Meus parabéns. Obrigado. Eu sei que é um trabalho árduo. A gente acorda de manhã, vai dormir de noite, às vezes não vê o resultado. E muita gente vê o sucesso e acha que foi da noite pro dia. Perfeito. O brasileiro fala, né? Vê a cachaça que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente toma. Não vê as noites. Exato. Que passou para chegar o dia. Pois é, verdade. Se você pudesse dar um conselho pro Dr. Park, que estava lá em São Paulo, sonhando em sair de lá um dia, que vai estar assistindo isso aqui, qual que é o conselho que você daria para ele? Olha, eu tenho isso comigo, que é eu tenho mais medo de me arrepender do que poderia ter acontecido do que não fazer. Eu sempre tive isso em mim, né? Então, eu sempre tive essa questão, puxa, mas daqui 10, 20, 30 anos, será que eu não vou olhar para trás e me arrepender assim? Putz, se eu tivesse feito isso, será que eu não estaria diferente? Né? Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Acho que esse medo é maior do que o medo de falhar. Então, eu diria que, assim, uma coisa que eu diria, não só para o Luciano Park de anos atrás, mas eu acho que para todo mundo que tem um sonho e que tá precisando de coragem, não tenha medo de falhar. Não tenha medo de falhar. Eu acho que assim, o fantasma do mas se você tivesse feito, será que não daria certo? Eu acho que esse fantasma é pior. Esse medo é maior. Lógico que a gente não está aqui advogando para que você faça as coisas de qualquer jeito. Correto. Né? Você tem que se preparar, você tem que ter um plano B, porque se não der certo, você não pode ficar na rua e passar fome, né? Mas eu acho que você não pode ter medo de falhar. Falhar faz parte. A gente tem inúmeras histórias de empreendedores fenomenais que falharam tanto, quebraram, gente que quebrou, mas se levantou de novo, tá certo? Então eu acho que assim, essa seria uma recomendação que eu faria. Planeja, faça um plano, mas não tenha medo de falhar. Pode não dar certo, mas e se der certo? É o seu sonho se concretizando. Boa. Não, muito bom. Tem muitas pessoas hoje no Brasil com inglês, uma capacidade intelectual fora da curva, alguns até com patrimônio. Qual é a oportunidade que existe para esses profissionais em se integrarem aos profissionais brasileiros que já são empreendedores aqui e escalar vários negócios? Porque muitos empreendedores aqui são bons técnicos, mas não são gestores. Perfeito. Se tornaram empreendedores por desespero e necessidade. Se legalizaram, construíram um bom pé de meia. Fatura alguns milhões e tem uma margem legal. Só que são limitados, eles não passam disso. E quando tentam passar, quebra e volta. Eu acredito profundamente que existe uma oportunidade de 10 a 15 mil empresários executivos brasileiros bem posicionados a considerar e olhar essa oportunidade empresarial de empresas estabilizadas com fluxo de caixa positivo, dando o lucro que precisa desses skills. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que existe mesmo ou você acha que é uma ilusão minha? Porque a gente conhece vários empresários brasileiros aqui. Eu acho que assim, eu acho que são 2 universos muito diferentes, são 2 tipos de empreendedores bastante diferentes. Eu diria que as oportunidades são ilimitadas, as oportunidades são infinitas. Principalmente com essa quantidade de americanos aposentando nos próximos 10 anos. Eu acho. Eu só vejo talvez um pouquinho de dificuldade na hora de você fazer a interseção, né? Fazer esses 2 tipos. Porque é um empreendedor que está lá do Brasil, né? Eu falo até um executivo também. Exato. Sabe aquele cara que está na Cargill?
Mas então, Aquele cara... eu acho que tem um choque de cultura com o empreendedor que se construiu aqui sozinho. Concordo, Né? plenamente. Eu acho que a dificuldade é você unir eles num consenso. Isso aí. Essa é a dificuldade. Isso aí, é porque o raizão ali, o cascudo, ele não vai concordar com a gestão. E o gestor não vai concordar com o empreendedor. Você sabe quando que o cascudo concorda? Quando ele se desenvolve emocionalmente. Ele tem que estar aberto Perfeito. pro momento e entender que a merda da empresa dele é ele. Aí... Mas essa é a dificuldade. Mas eu tenho visto essa chave virando em alguns. Ok. Se você achou a fórmula, Thiago. Não é fórmula, eu tenho visto. Porque é o desespero. É o desespero de falar, eu sou escravo dessa merda que eu criei. Ele vira escravo da empresa. Eu sou mestre de arquitetura. Imigrante Rica Educação, já tem alguém tocando, eu já tô saindo, tô indo pro próximo. O outro que eu criei, alguém tá tocando, já tô vendendo, eu tô indo pro próximo. Ok. Eles olham pra mim e falam, pô, cara, você tem 38, como é que você fez isso? Eu tô com 50 e não consegui fazer isso até hoje. E não é segredo. É uma fórmula. E é possível. E o problema começa com você. Você, empresário, você que não percebe que se você não consegue liderar na sua casa, você não vai liderar a sua empresa. Começa ali. E tem que entender que liderar não é mandar. Vral. Porque medo e respeito é completamente diferente. Perfeito. Eu sofri disso. Eu era gestão por medo. Há 7 anos atrás. Era gestão por criar caos. Eu criava o caos para me apagar ele. O vício no caos. Não tenho vergonha de falar. Só que eu percebi que para escalar o negócio, para ele se tornar um negócio vivo, sem a minha pessoa, eu tinha que passar de fase. Perfeito. E hoje eu percebo que alguns empresários querem, eu não quero usar essa palavra sair do operacional, não, mas sair de funções que eles não são bons. Perfeito. É isso. Eu vejo que tem vários profissionais no Brasil, C-level executives with MBA, masters, lots of experience, que podem agregar para esse pessoal aqui. E se tiver essa fusão dentro desse empreendedor, por necessidade, esse cascudo que está preparado para evoluir, esse cara vem do Brasil com um documento, ele vem do Brasil com um documento e ele vai poder atuar na área dele. Seria perfeito. Seria um casamento perfeito. E esse é o jump, esse é o pulo que esse empreendedor que já está aqui na América consegue extrapolar os seus concorrentes. É aqui que ele dá aquele jump de faturamento. Sem dúvida. Perfeito. Pô, você pega um cara... Eu tenho um perfil que eu não vou citar o nome, mas o cara começou como engenheiro elétrico, hoje ele é head de logística para uma multinacional no Brasil, o cara formado na Europa, o cara já visitou os Estados Unidos várias vezes igual você, tem um baita currículo com multinacional. Um cara desse pega uma empresa de insulation com 100 colaboradores aqui, para ele não é nada. Nossa, ele arrebenta. Destrói. Mas aí o dono tem que sair da frente. Perfeito. Tem que deixar o negócio, o trabalho acontecer. Recentemente eu estava conversando com um, falou, cara, eu tô perdendo $15 mil por semana. Porra. E dá lucro ainda. Mas perde 15 por semana. E eu falei pra ele, irmão, como que você se sente? Não, sério, porque você construiu essa merda. Você tá tocando esse negócio. É loucura. Então eu vejo esse momento. Não tem como esse empresário de construção civil, de indústria específica, ele não está evoluindo sem um time A. E o time A, ele tem um fator cultural, bilíngue. E no Brasil, a gente tem um nível de C-level executivo que é admirável. Então, imagina você coloca... o que você falou, você implementar aqui. Seria o sonho. Porque se o cara é gestor no Brasil de uma unit de multi, ele tem fator inflacionário, trabalhista. O nível de dificuldade no Brasil é diferente. Porra, o cara chega aqui, ele tá de lambada. Perfeito. Perfeito. E aí, ó, o advogado para você conversar sobre isso. Se você fosse empresário e tem um número X de colaboradores no payroll, na sua folha de pagamento, você pode qualificar para vários programas, né? Sim, perfeito.
J1 a não sei o quê. Desde que, assim, você pode trazer profissionais do Brasil, ou se você tem profissionais que ainda têm algum status legal, por exemplo, você deve ter gente com status de estudante aqui. A gente pode procurar fazer um processo por trabalho. Sensacional. É possível. Isso é de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Melhor ainda. STEM, melhor logística, ainda. Né? Qualquer área. Qualquer área. Maravilha. Desde gente super qualificada. Eu já fiz caso de green card por emprego para assistente de açougueiro. Pô. Não era nem o açougueiro, é o assistente do açougueiro. Mas especializado. Mão de obra não qualificada. Correto. Mas existe processo de green card por trabalho para todos os níveis. Porque os caras são os maiores lobistas do país, né? Tem. Falou que é a Butcher House lá da Georgia, there's a line of it. Muito bom. Chegando no final. Eu gostei muito desse bate-papo. Prazer imenso conhecer você mais um pouco. Quero barbecue Korean agora. Vamos marcar. Bora marcar. Vai acontecer. Bora Korean barbecue. Você que hoje, depois desses 3 anos, dessas dificuldades, você que hoje tem mais do que você precisa, conseguiu dar essa qualidade de vida para os seus filhos, essa segurança para sua família, até essa segurança financeira, né? Porque depois do 3º ano a taxa de mortalidade ela cai. Ela cai. Pois é, eu estava esperando passar dos 3 anos. Qual que é a definição de riqueza para o Dr. Parker? Mudou. Lógico que existe a questão financeira. Sim. Lógico. Mas, de novo, a gente vai amadurecendo, a gente vai passando por essas dificuldades de empreendedor e a gente entende que existem... E eu não quero usar o termo como clichê, qualidade de vida, porque acho que quando a gente fala qualidade de vida tem tantos outros termos. Né? Então, por exemplo, mesmo a qualidade da equipe que você tem, você chegar e saber que você tem uma equipe serena, que o time trabalha muito bem entre eles. Gente, eu odeio office drama. Odeio office drama. Né? E hoje, depois de 3 anos, eu acho que eu consegui construir uma equipe que é muito coesa. Todo mundo trabalha muito bem junto. Né? Um fala A, o outro já sabe que depois vem o B e depois vem o C. Então, eu acho que está muito bem. Então, hoje, lógico, de novo, a gente quer crescer financeiramente, esse é o objetivo, mas não é a qualquer custo e não precisa ser a todo vapor. Você tem que crescer rápido, lógico, mas tem horas que você precisa dar aquele passinho, vamos resolver, você tem que fazer alguns ajustes e aí você volta a crescer. Boa. E no nível pessoal, qual que é a definição de riqueza para o Dr. Luciano Park? Família. Família e Deus. Família e Deus. Amém. Obrigado por essa troca. Muito bom mesmo, aprendi bastante aqui hoje. E eu espero que você que me acompanha aí gostou dessa troca, do conhecimento. E existe várias situações imigratórias. Faz igual ele disse, entra em contato, conversa com o advogado, procura. Só assim que você vai evitar erros. E agora aqui no final, eu quero novamente agradecer você pelo tempo, porque eu sei que sua hora é cara, é difícil conseguir esse momento aqui. E eu não conseguiria fazer esse podcast sem o apoio da Breeze Seguros, a corretora número 1 dos latinos nos Estados Unidos. Então, independente do estado que você atua, entre em contato com a Breeze Seguros, que é através da sua pólice que esse podcast é possível. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Segue o doutor e vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado.